Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o livro que eu acabei de ler, que é o Eu Vejo Kate, Um Despertar de um Serial Killer, da autora nacional, autora de policiais e thrillers, Cláudia Lemes. Depois eu vou falar um pouquinho mais da autora para vocês, mas eu andei postando por esses dias, né, o andamento da minha leitura. É um livro muito intenso, extremamente pesado, é um dos livros mais pesados e mais viscerais, sim, que eu já li. E olha que vocês sabem que eu leio coisa pesada e eu não tenho nenhum problema com isso. E esse sim, ele tá ali no top dos livros mais viscerais e mais diretos, mais crus, mais cruéis que eu já li, tá? E eu vou conversando então com algumas coisas, eu vou contar o plot pra vocês, vou dando as minhas impressões e depois a minha opinião final, o que eu achei. Mais ou menos uns 2 ou 3 meses atrás, eu fiz um vídeo onde eu coloquei ali thrillers e suspenses que eu gostaria de ler em 2024 e o Eu Vejo Kate apareceu nessa lista, tá? E surgiu a oportunidade de eu fazer a leitura desse livro em parceria com a editora Avec. Então esse é o primeiro livro que eu estou fazendo em parceria com eles. E caso vocês queiram conhecer a editora, conhecer os livros que eles têm disponíveis lá, vocês podem entrar no site e se vocês utilizarem o meu cupom agora, Pati Itinerante, vou deixar na descrição aqui do vídeo, tá? Se vocês se interessarem por algum, vocês podem colocar Pati Itinerante, tudo minúsculo, tudo junto, vocês têm então 20% de desconto agora lá no site, tá? E caso você não conheça a Cláudia Lemes, assim como eu não conhecia, mas já haviam me falado, Paty, você precisa ler Cláudia Lemes, porque ela é incrível, você vai se surpreender. Pois bem, a autora ela tem lançado Uma Ideia Morta, que é um livro que eu andei vendo por ali, eu já vi algumas resenhas, que foi o último lançamento dela, mas Eu Vejo Kate me chamou a atenção, porque eu gosto muito de histórias com plot que envolve serial killer. E esse foi o primeiro livro da autora, então é por ele mesmo que eu vou começar. E surgiu essa parceria com a editora Avec, então vamos lá começar, né, gente? Eu vou falar um pouquinho pra vocês do plot desse livro, mas eu preciso deixar aqui alguns avisos pra vocês. Que esse livro eu indico pra pessoas realmente que saibam lidar com livros extremamente pesados, tá? Ele tem um conteúdo ultra violento, ele tem diversos gatilhos que vocês possam imaginar, xenofobia, ele tem muita coisa pesada e não existe filtro, tá? Mas a gente vai conversando ao longo do livro conforme eu vou lembrando alguns detalhes. Mas eu preciso sim deixar claro, eu recomendo pra você que já está acostumado com o gênero e vai lidar super bem com isso, ok? Tudo bem, gente, eu vejo Kate. Eu achei essa capa muito bonita, ela me chamou a atenção logo de primeira. E quando eu li a sinopse, eu falei, primeiro, porque é a minha cara. Vou trazer pro canal porque é o que vocês gostam, porque eu sei. E assim, super me interessou. Pois bem, aqui a gente vai ter um serial killer extremamente violento, sádico, uma pessoa inescrupulosa, não existe limite para esse serial killer. Ele se chama Nathan Bardell e nós já sabemos desde o comecinho do livro que ele já foi pego, capturado, condenado e executado. Mas ele vai estar presente no livro todo, desde o comecinho, porque ele é um dos 3 narradores. Esse livro vai ter 3 narradores ali pra gente. O Nathan Bardell, que é o serial killer. A gente vai ter a Kate, que ela é escritora. E nós vamos ter também o Ryan Owen, que é o agente do FBI. É o profile ali que vai ajudar a Kate. E foi ele o responsável pela captura do Nathan Bardell. Falei, Paty, mas como assim ele já morreu e ele é um dos narradores? Pois é, gente, ele tá presente. É muito comum, eu já li vários livros de thrillers onde o autor dá voz ao serial killer.
e você consegue entrar na mente dele e ter acesso àqueles pensamentos mais inescrupulosos, aquelas coisas horríveis que eles pensam. Mas nesse livro ele tá presente realmente ali do começo ao fim. É algo que permeia como se fosse um fantasma ali. Então a gente vai ter acesso à mente dele, às coisas que ele pensa sobre todos ali na história, sobre aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele fez no passado antes de ser preso. E é como se ele é uma presença vívida na história, como se fosse um fantasma ali mesmo. E isso vai ser ao longo de todo o livro. E é uma das partes mais interessantes quando é a parte do Nathan, mas também é lógico que é a mais pesada. Veja bem, vocês vão entrar na mente profundamente, não é nada superficial, na mente de um psicopata. E não existe filtro, não existe leveza. É a Cláudia Lemes manda ver mesmo, tá? Esse livro, se eu não me engano, ele foi escrito em 2012, 2013, eu vou deixar certinho aqui pra vocês. De lá pra cá, muita coisa mudou, a gente sabe, e talvez algumas coisas, algumas palavras, se fosse escrita hoje, sairia, mas uma das coisas mais interessantes que eu gostei da Cláudia Lemes é que ela, ou quando você vai escrever um livro pesado como esse, ou você decide que você vai ser o mais realista possível, que você vai trabalhar aquelas camadas mais profundas da sociedade, aquelas coisas que ninguém gosta de falar, de tocar no assunto, ou finge que não está vendo, a autora escolhe colocar isso de maneira direta e visceral, real, como ela é. Nada melhor como a mente de uma serial killer. Então ela escolheu esse caminho e eu achei muito interessante, ainda mais hoje em dia, onde tudo é muito complicado para o autor. Ele tem que escolher muitas palavras, a maneira como que ele vai escrever, e como fazer isso num livro de thriller, um livro policial. Então essa foi a maneira que ela escolheu. Então eu achei isso muito interessante. Não existe ali ponderamento. É ele como ele é na mente de um louco, sádico, cruel, psicopata, ok? Aí a gente vai ter também, então, como narradora, a Kate. A Kate, ela é a escritora, uma escritora, e ela está escrevendo uma biografia sobre o Nathan Bardell. Então ela mergulha profundamente na história de vida dele e isso acaba tornando de certa forma, uma obsessão por parte dela. Só que não pensem vocês que ela é a típica heroína, que vai se encontrar em perigo, de repente que vai ser perseguida e tudo mais. Não. Ela é uma personagem difícil, é difícil de gostar dela, ela é problemática, ela é perturbada, ela é autodestrutiva, ela tem muitos problemas consigo, problemas com a família dela, mas nada tá ali à toa, viu, gente? Prestem bem atenção. Ela é autodestrutiva, ela faz coisas, principalmente no começo do livro, que você, poxa, Kate, assim, não dá pra te defender, né? Ela tem um ex-namorado e que o relacionamento não terminou bem, ele é daquele típico bonitão, que não vale nada, e tem outros casos, então ele traiu a Kate, né, o relacionamento terminou, mas ela ainda permite que ele vá ali, entrando ali na vida dela, que ele procure ela, mas não porque ele gosta dela, mas pra usar ela, né, sexualmente falando, e ela tem a plena consciência disso, mas ela permite porque ela tem essa personalidade autodestrutiva. Então é difícil gostar da Kate? É difícil. Depois a gente tem o Ryan Owen, que ele é era um agente do FBI, ele é aposentado. Ele foi o responsável pela captura do Nathan Bardell. E capturar um assassino, né, dessa magnitude, principalmente esse, é algo muito difícil, não é para todos os profiles, né, para todos os policiais, e é algo que consome muito o investigador, e isso consumiu muito ele, e algo aconteceu que fez com que ele se afastasse e fosse praticamente obrigado a se aposentar. Alguma coisa aconteceu, a gente vai saber lá na frente.
E ele também não é um personagem perfeito, a gente estranha ele em alguns momentos, e pode ser que algumas pessoas achem estranho o envolvimento sexual muito repentino dele com a Kate, uma coisa muito rápida, muito instantânea entre eles, mas você conhecendo melhor a personalidade dos dois, vocês vão entender melhor por que isso acontece. E algumas pessoas podem se incomodar, porque existem ali cenas assim, de sexo e tal. Mas você pode pensar, mas umas cenas assim, um envolvimento amoroso no meio de uma história tão pesada como essa, aí é que tá, pode ser até um alívio cômico pra vocês, tá? Porque ele assim, ele é tão frenético, eu acho que assim, eu só não nele mais rápido, porque assim, eu não consigo sentar, né, tantas horas seguidas. Eu tenho o trabalho, eu tenho muitas coisas pra fazer, eu tenho filho também, então eu preciso parar diversas vezes, eu vou lendo um pouquinho a cada dia. Mas se você tiver um tempo, você pega e você lê um final de semana. Se você aguentar a carga de violência dele. Então, nesse quesito, ele é extremamente fluido, porque você não cansa. A hora você tá na mente do Nathan, a hora você tá na perspectiva da Kate, depois na perspectiva do Ryan. Pois bem, gente, a Kate, ela tá escrevendo uma biografia, ela vira praticamente uma obsessão, ela se alimenta mal, ela vive mal, ela é problemática. Ela conhece o Ryan, porque ela precisa, né, conversar com pessoas e nada como ir atrás do policial do FBI que capturou o cara. Eles têm um envolvimento e tudo mais, até que ela recebe a notícia da agente literária, que é a amiga pessoal dela, e fala, olha, o livro não vai mais poder ser escrito, a editora não quer mais, que não sei o que e tal, ela não entende, ela já tá quase terminando as pesquisas, já tá escrevendo o livro, e eles querem porque querem que ela escreva outra história. Ou seja, talvez alguma coisa, um interesse político por trás que impeça ela de dar continuidade ao livro. Mas a gente fica sabendo que essa biografia, né, essa curiosidade, essa obsessão da Kate, despertou a ira de uma outra pessoa, um outro assassino também, que começa a matar mulheres com o mesmo requinte de crueldade, com um modus operandi muito parecido com ele e talvez até pior. E o livro se torna muito interessante porque, assim, então vão ser os dois personagens, tanto o Ryan como a Kate, fugindo e tentando investigar, começam a aparecer os corpos, tentando achar ali quem que tá fazendo isso. E também a mente do Nathan, ele tem uma perspectiva geral das coisas, ele sabe, é como se fosse um fantasma pairando ali a história. Então a gente tem um panorama geral e ele também tem um panorama. Então, e aí vem a revelação. O que eu posso falar pra vocês? A revelação chegou a levemente passar pela minha mente, porque a autora ela coloca uma pista aqui, uma pista ali, mas é muito sutil. Só que aí quando você pensa que não pode ficar pior, não pode ficar mais violento, ela vai e fala assim, não, pode ficar pior do que já foi. Eu vou criar aqui uma situação pior ainda do que vocês estavam acompanhando até agora. E fica realmente muito pesado, gente. Muito bem. O que eu posso falar pra vocês de maneira geral do livro? Eu gostei muito do livro. Não é um tipo de história que me deixa mal, que me faz mal, não. Eu acho que você tem que ter um psicológico legal pra ler isso e ser acostumado com isso. Então é tranquilo, tá? Lembrando que foi um livro escrito lá em meados de 2012, se não me engano, vou deixar certinho pra vocês. Algumas coisas talvez não seriam escritas nos dias de hoje, muita coisa mudou de lá pra cá, né, pessoal? A gente sabe disso. E, inclusive, assim, eu acho que eu li alguma resenha, alguma pessoa que comentou, mas ela é uma autora nacional, mas se passa na Flórida, os nomes também são estrangeiros. Isso é uma coisa, gente, que isso vem mudando, eu noto que vem mudando aos pouquinhos, né? Ambientar mais as histórias no Brasil, colocar nomes brasileiros, porque assim, vamos ser sinceros, até ontem as pessoas não aceitavam muito bem histórias que se passavam em São Paulo, no Rio de Janeiro, nomes comuns. Não, se aceitavam melhores histórias e nomes estrangeiros. Então isso é uma coisa também que vem modificando, não sei como é que são os livros da autora, os livros atuais, né? Eu pretendo conhecer. Então aí é só sobre esse detalhe que eu gostaria de comentar com vocês.
E é isso, gente. É um tipo de livro que não dá pra você ficar sensível, tá? Eu vi um comentário uma vez que a autora teria romantizado esse livro. Eu preciso frisar isso pra vocês. Se alguém falar isso pra vocês e vocês lerem isso em algum lugar, eu preciso falar pra vocês que a pessoa, ela leu errado o livro. Sinto muito, mas ela não entendeu. Por quê? A autora, ela, em momento nenhum, ela romantiza o Nathan Bardell, muito pelo contrário. Inclusive, até ela coloca alguns trechos ali do Ryan conversando com a Kate. E ela entra numa pesquisa de uma maneira muito profunda. Isso mexe muito com ela, assim como mexeu com o Ryan também. E ele fala assim pra ela, no meio da pesquisa ali, né, que ela tá fazendo: se em algum momento você, sem querer, você humanizar Bardell, é só você imaginar, ver as fotos novamente, você imaginar a família dele. Teve as famílias que ele, o mal que ele causou e as vítimas, né? Uma vez, eu tava assistindo uma live de uma perita criminal bem famosa aqui no Brasil, e ela fala alguma coisa parecida, que quando você tentar humanizar uma pessoa cruel, um assassino como ele, tentar justificar de alguma forma porque ele é assim, dá vontade de pegar a mão dessa pessoa e levar pra cena do crime. Lá ela vai ver e ela vai sentir o cheiro do sangue da cena do crime. Daí, quem sabe, ela para de tentar argumentos e justificativas pra pessoa ser assim. Pode ter uma explicação psicológica e tudo mais por trás, mas jamais ser justificada. Eu achei o livro incrível, eu achei um livro muito intenso, do começo ao fim, tem poucos respiros. E quando você pensa que a história acabou e foi assim, meu Deus, tem a continuação, porque é uma duologia. Eu vejo Kate, a Lua do Assassino é o próximo livro e eu vou ler, vou trazer a resenha pra vocês, tá bom, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostam de thrillers pesados, sem filtro, vocês vão gostar desse. Conheço a Cláudia Lemes também, porque agora eu vou querer ler tudo que ela escreveu. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi um vídeo, uma opinião muito sincera, vocês sabem que eu sou. E caso vocês queiram conhecer os outros livros da editora, eu vou deixar o link direto aqui pra vocês e o meu cupom de desconto também, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.